Enoque, de acordo com a tradição bíblica, é considerado um personagem que viveu muito antes do nascimento de Jesus Cristo. É mencionado no Antigo Testamento da Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Segundo a genealogia bíblica, Enoque foi um antepassado de Noé, o construtor da arca que desempenhou um papel fundamental na história do dilúvio. A Bíblia relata que Enoque viveu 365 anos e andou com Deus. Sua idade e período de vida não são especificamente datados na Bíblia, mas ele é geralmente considerado uma figura pré-diluviana. De acordo com a escrita hebraica denominada Tanakh, relatada no livro bíblico de Gênesis nos versos 22 a 24 do capítulo 5, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado do dilúvio. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, um homem de Deus, era conhecido por sua devoção e fidelidade a Deus. Ele não tinha ideia de que sua vida mudaria de maneira tão extraordinária e impactante. Tudo começou quando Enoque estava dormindo, e no meio da noite, e recebeu a visita de 2 anjos, que ele descreveu como seres enormes e imponentes. Eles trouxeram a ele uma mensagem divina, que era, em essência, um chamado para uma jornada transcendental. A mensagem era clara: Enoque partiria deste mundo e seria levado à presença do Senhor dos céus. Enoque, um homem de fé e devoção, estava vivendo em uma época marcada pela decadência moral e pela violência. Sua relação especial com Deus o tornou um escolhido para uma experiência única e mística. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados pela primeira vez por pastores beduínos nas cavernas do deserto na Cisjordânia, perto do Mar Morto e da antiga cidade de Qumran, em 1946. Eles contêm manuscritos, a maioria escritos em hebraico, aramaico e grego, e acredita-se que datem de cerca do século III a.C. Mais tarde, arqueólogos exploraram a região do deserto da Judéia onde foram encontrados mais pergaminhos e descobriram centenas de outros textos em 11 cavernas. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção significativa de textos antigos que incluem partes da Bíblia hebraica e outros documentos religiosos e históricos. Acredita-se que os textos de Enoque ficaram fora da Bíblia porque foram encontrados muito tempo após a sua criação, mas em alguns textos no Antigo e no Novo Testamento é mencionado Enoque. Em Coríntios 12, versículos 2 e 4, Paulo diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais ao homem não é permitido falar. Esse trecho descreve a história contada por Enoque nos pergaminhos, quando relata sua experiência ao viajar com os anjos para junto de Deus e conhecer os 10 céus. O livro dos segredos de Enoque, também conhecido como Segunda Enoque ou Enoque Eslavo, o patriarca bíblico, é levado a uma jornada espiritual através dos céus por um grupo de anjos. Cada céu representa um nível diferente de revelação divina e conhecimento espiritual. Enoque é guiado através de 10 céus, cada um revelando uma camada mais profunda de compreensão divina e revelações sobre o universo. O primeiro céu, Enoque vê os anjos que trabalham na ordenação das estrelas, trabalhando nos depósitos de neve e na tesouraria do orvalho. O primeiro céu é uma espécie de casa de máquinas do mundo, cujos trabalhadores são os anjos. Enoque observa as estrelas, planetas e constelações que povoam o céu do primeiro nível. Ele descreve suas órbitas e movimentos celestiais. Enoque também encontra seres celestiais. Esses anjos têm a tarefa de manter a ordem e a harmonia do céu. O segundo céu, neste local ficam aprisionados os anjos infiéis a Deus, que são torturados e choram incessantemente. O príncipe líder desses anjos fica aprisionado no quinto céu. Em um trecho, Enoque escreve: E aqueles 2 homens me tomaram e me conduziram ao norte, e me mostraram o lugar terrível onde haviam todas as maneiras de torturas, trevas e escuridão sufocante. Nenhuma luz havia lá, mas um fogo escuro constantemente ardia no alto.
No terceiro céu fica o paraíso. Nele há um jardim onde Deus descansa, guardado por 300 anjos muito brilhantes. O terceiro céu é também para onde vão os que fazem julgamentos justos, que levam pão aos famintos e que cobrem de vestes os nus. O norte deste lugar é escuro e tenebroso, é reservado aos que desonram a Deus. É para lá que vão os mentirosos, invejosos, opressores dos pobres e fornicadores. No quarto céu, Enoque é levado a uma visão celestial extraordinária, onde ele contempla a órbita do Sol. No entanto, este não é o Sol que conhecemos, pois ele é iluminado por um total de 100 anjos celestiais, que não apenas fornecem sua luz, mas também cuidam da lua. Este Sol divino é o epicentro de um espetáculo celestial deslumbrante. Enoque, mergulhado nessa visão magnífica, testemunha outros elementos celestes em movimento no céu. Estrelas acompanham o Sol em sua jornada, oferecendo calor e orvalho à Terra. E como se o próprio cosmo estivesse dançando em harmonia, cada componente celestial desempenhando seu papel na criação e sustentação do nosso mundo. Além disso, Enoque descreve algo verdadeiramente fascinante: os 6 portais do Sol. Estes são os pontos através dos quais o Sol atravessa durante o ano, traçando sua trajetória no céu. Esses portais representam uma parte vital do funcionamento do universo. O Sol cruza, afetando as estações e o ciclo da vida na Terra. No quinto céu, Enoque revela que viu gigantes. Eles eram criaturas tristes e caladas. Esses seres aprisionados nesse plano foram os gigantes que desceram à Terra e tomaram as filhas dos homens, tiveram filhos com as mulheres. Essa narrativa não é exclusiva do livro de Enoque, pois também é referenciada na Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 4. As mulheres deram à luz a gigantes aqui na Terra. Quando adultos se tornaram criaturas famintas e insaciáveis, com o tempo passaram a devorar os seres humanos. Esses gigantes, conhecidos como Grigori, são liderados por Satanael. Receberam essa punição por desobedecer o Senhor da Luz quando tomaram as filhas dos homens como esposas. Sexto céu. Neste céu ficam os anjos responsáveis pelas estações do ano, dos rios, dos mares e dos frutos da terra. Eles também são incumbidos de anotar todos os feitos dos homens diante do Senhor. No sétimo céu há uma grande quantidade de arcanjos, querubins, serafins e toda a sorte de ordens angelicais. É lá que fica o trono de Deus. O oitavo céu, chamado Muzalot, é um reino celestial que regula a natureza e o cosmos, moldando as estações, o clima e até mesmo os signos do zodíaco que governam nossas vidas. As visões de Enoque no nono céu, também conhecidas como o céu das casas celestes, incluíram a visão das casas dos 12 signos do zodíaco. Em cada uma dessas casas celestiais, Enoque testemunhou seres angelicais, especificamente celestiais, e o Espírito Divino que ocorria nesses locais. Cada signo do zodíaco estava associado a uma casa no nono céu e possuía suas próprias características e influências específicas. Enoque relata a presença de anjos e arcanjos em cada uma das casas celestes dos 12 signos do zodíaco. Esses seres celestiais desempenham papéis específicos em cada casa, supervisionando e orquestrando os eventos celestiais e divinos associados a cada signo. Os nomes desses anjos podem variar de acordo com as diferentes versões do texto, mas eles são frequentemente vistos como seres poderosos e espirituais, que mantêm a ordem e a harmonia nas esferas celestiais. O décimo céu, chamado de Aravot, é lá que a face do Senhor pode ser contemplada, descrita como sendo semelhante ao ferro que arde no fogo, emite faíscas e queima. O Aravot é um termo que se refere a um dos níveis mais elevados na esfera celestial, caracterizado por extrema santidade e espiritualidade. A descrição da face do Senhor é altamente simbólica, comparando-a ao ferro que arde no fogo. Essa imagem evoca a intensidade e majestade da presença divina, enquanto os elementos do fogo e das faíscas podem ser interpretados como representações da energia divina e do poder transformador de Deus. Nos demais capítulos, 23 ao 61, Deus conta a Enoque como criou o universo e lhe transmite uma série de ensinamentos.
Enoque retransmite esses ensinamentos aos seus filhos. No último capítulo de Lemos diz o seguinte: Ele, Enoque, anotou todos esses sinais de toda a criação, criada pelo Senhor, e escreveu 366 livros, entregou aos seus filhos e permaneceu na terra 30 dias, sendo novamente levado para o céu no 6º dia do mês de Tsivã, no dia e na hora exata em que nascera.